Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a essa aula em que iremos avançar numa etapa importante da gestão de carreira, que é o mapeamento do ambiente, seja interno ou externo. Para tanto, utilizaremos uma ferramenta bastante conhecida, que é a matriz SWOT. Mas antes, precisamos entender que existem dois níveis de fatores que influenciam suas oportunidades de carreira. Aqueles que dependem só de você, que são fatores internos, e aqueles que dependem de fatores externos, como o mercado de trabalho ou a própria organização em que você pretende atuar. É sobre isso que falaremos nessa aula de hoje. Primeiro, começaremos pelos fatores do ambiente interno, aqueles que só dependem de você. Essa noção de análise interna está totalmente conectada com o que Dutra apresenta no capítulo 6 do livro Gestão de Pessoas, acerca do protagonismo das pessoas em relação ao desenvolvimento de carreira. O protagonismo está associado à ideia de termos um projeto profissional consistente, o que significa que é importante termos muito claro como e onde queremos chegar, e assim agir de forma consistente e coerente com o nosso propósito, que foi algo que nós começamos a analisar nas unidades anteriores 1 e 2. Quando um profissional assume esse protagonismo e se torna o escultor da sua própria carreira ou o condutor do seu veículo nesse caminho chamado carreira, é importante que ele tenha alguns cuidados. O primeiro deles é evitar pensar o futuro em bases movediças, e sim pensar no futuro como algo perene, como já vimos sobre a perseverança no livro Garra. Se uma pessoa muda constantemente de objetivos, ela corre o sério risco de não chegar a lugar algum. O segundo cuidado é em relação às autorrestrições, quando a pessoa só consegue enxergar limitações e barreiras pelo seu caminho, sem vislumbrar possibilidade de superá-las. Aqui, vale uma reflexão profunda acerca dessa questão. Qual é o nosso compromisso com nós mesmos em relação ao que queremos como nossa vida profissional? O que Dutra se refere como projeto de carreira será detalhado posteriormente em outra unidade dessa disciplina. Mas observem que, para nos comprometermos com o nosso futuro profissional, a primeira coisa é termos uma compreensão clara dos objetivos e também o nosso autoconhecimento, que pode ser entendido sob diversas abordagens, incluindo as que o Dutra menciona, de tipos psicológicos, valores e habilidades naturais, ou pontos fortes, que foi a que analisamos na unidade anterior por meio do teste VIA. No que se refere aos valores, Dutra traz uma associação destes com as âncoras de carreira, que será tema de nossa próxima aula, quinta e sexta-feira. Continuando no processo de escolha de uma carreira, nossas características pessoais definem em grande parte a compatibilidade entre nossos valores, necessidades, personalidade e aquilo que nós almejamos. As experiências sociais também influenciam bastante em nossos interesses. Esse processo e escolha acontece gradualmente ao longo da nossa vida, começando no estágio da fantasia, ainda na infância, até por volta dos 11 anos. Depois, passamos para o estágio das escolhas tentativas, dos 11 aos 16 anos, até chegar aos 17 e dali para frente se tornarem escolhas realistas, quando o jovem começa numa fase exploratória, passa pela cristalização e chegam até a especificação, quando escolhe uma carreira em particular. Ao longo desse caminho que estamos construindo, chamado carreira, algumas armadilhas podem nos atrapalhar.
nos aprisionando em um trabalho com o qual não nos identificamos mais, mas ao mesmo tempo sem saber como sair dali. A primeira armadilha é o que podemos chamar de caminho sem saída, quando já se esgotaram as opções de desenvolvimento naquela carreira, seja por fatores da própria pessoa, como a idade, uma mudança de cidade, por exemplo, ou fatores de tecnologia ou do próprio mercado. Alguém aí ainda conhece alguém que trabalhe como datilógrafo? A segunda armadilha é a infelicidade profissional, a qual algumas pessoas até se submetem, porque valorizam o salário, status ou mesmo só por comodidade de não ter que mudar. A terceira armadilha é escolher o caminho errado, quando um profissional não vê potencial para explorar seus pontos fortes e nem compartilha da cultura da empresa, mas permanece ali por influência de amigos ou até mesmo pressão social ou de pessoas na própria organização. Outra armadilha bastante perigosa é trabalhar numa empresa com a imagem desgastada por questões éticas, morais e de relacionamento e ter a própria imagem associada a essa organização. Agora chegou o momento de pensar o que cabe exatamente ao profissional agir proativamente para alcançar os objetivos da carreira que ele almeja. O profissional pode optar por várias estratégias, começando com a mais comum, que é buscar crescimento na própria carreira, ou seja, buscar novas atribuições e responsabilidades de maior complexidade dentro da mesma trajetória de carreira. A segunda opção seria mudar de carreira na mesma organização, o que se torna uma opção interessante, visto que dificilmente o mercado aceita uma pessoa que está mudando de carreira e de empresa. Então, a melhor estratégia para mudança de carreira é permanecer na empresa onde atua. A terceira opção é mudar de organização na mesma carreira, quando não existe mais espaço para crescimento na organização, mas existe espaço no mercado de trabalho. A quarta estratégia é a mais arriscada, pois cria uma desestruturação da carreira da pessoa, mas existem momentos em que é a melhor opção, que é a mudança de organização e de carreira ao mesmo tempo. Ainda temos uma quinta opção, que é a construção de carreiras complementares, quando a pessoa opta por assumir novas atribuições e responsabilidades de natureza diferente, mas sem abandonar a carreira original. Nesse curso, que está sendo desenhado por uma disciplina de graduação, muitas das estratégias de carreira e dos tópicos anteriores podem parecer difíceis de serem visualizados ou avaliados pelos estudantes. São, na sua maioria, ainda jovens que irão iniciar suas carreiras. Entretanto, é importante que vocês absorvam o que está sendo visto aqui e já comecem certo, da primeira vez. E por isso, aprender que nem tudo dependerá de vocês, mas em vários aspectos irá depender da organização em que vocês atuam ou pretendem atuar. Para isso, o primeiro passo é definir o posicionamento da organização no nosso projeto de carreira. Ou seja, será que nossos planos cabem nessa organização que você está mirando? Se você se ver dentro dessa empresa, abra o jogo e busque apoio interno. Se não, busque desenvolver competências para encontrar outras possibilidades fora dali. Além disso, esteja atento às oportunidades, que nem sempre são divulgadas, mas que você pode se inteirar por meio de sua rede de relacionamentos. Terceiro passo é avaliar se você já possui os requisitos exigidos. Caso não os possua, desenvolva. E por fim, realizar uma negociação efetiva com a empresa, estando seguros quanto às suas escolhas, que devem ser guiadas por prioridades
para onde você deve direcionar sua força e sua energia. Até aqui, analisamos o protagonismo do indivíduo e seu papel na gestão da própria carreira. Mas, obviamente, isso se faz de forma conjunta à organização na qual uma pessoa trabalha ou pretende trabalhar. Não é algo separado, e sim um esforço conjunto. Quanto mais alinhados estiverem, melhor para os dois, para a própria pessoa e também para a organização. Nesse sentido, comecemos falando sobre o papel do sistema de gestão de carreiras, que é constituído pelos princípios, estruturas de carreiras e instrumentos de gestão. Os princípios estabelecem os compromissos ajustados entre pessoas e organização e devem oferecer uma base consistente ao longo do tempo. Já as estruturas de carreira explicitam as trajetórias de carreira, ou seja, os caminhos para as movimentações de pessoas na organização, muitas vezes expressa em termos de cargos, níveis hierárquicos, com suas respectivas competências e requisitos para acessá-los. Já os instrumentos de gestão são as políticas e práticas que oferecem suporte a decisões individuais sobre carreira, na organização ou fora dela. Gerenciamento da organização, da carreira pela organização e a comunicação entre pessoas e a empresa. As características fundamentais de um sistema de gestão são a transparência, a honestidade de intenções, o sentimento de segurança e a clareza das regras. Portanto, quando falamos na relação entre gestão de carreiras e estratégias de pessoas, é importante que esse sistema de gestão de carreiras esteja alinhado às estratégias da organização, levando em conta o espectro de complexidade, ou seja, quantos níveis, requisitos e competências existem nessa organização, a velocidade de crescimento possível para um profissional e ao próprio dimensionamento do quadro, ou o número de posições que comportam aquela estrutura de carreira. Além disso, o sistema de gestão de carreiras deve possibilitar a movimentação real das pessoas, a identificação de lacunas ou buracos nas carreiras e ainda os bloqueadores de desenvolvimento. Para todos esses casos, cabe ao gestor de pessoas o papel de conciliar as expectativas com a equipe, desde que ele tenha parâmetros claros sobre as questões essenciais que envolvem a carreira na organização. Para realizar a gestão de carreiras, a organização precisa criar esses parâmetros mencionados anteriormente, que possibilitarão tomar uma série de decisões sobre carreira. A primeira categoria dessas decisões diz respeito às definições sobre o sistema de gestão de carreira, que começam pela definição estratégica da carreira, alinhada às demais políticas da empresa, do RH, as organizacionais e as negociais. Além disso, implicam na escolha de uma metodologia de modelagem, implementação e avaliação do sistema. A segunda categoria se refere à aplicação do sistema de carreira, que é um conteúdo amplo e avançado para fins dessa disciplina, mas que serão aprofundados na disciplina de Gestão de Pessoas 2, parte da nossa matriz curricular. Basicamente, esta aplicação dos sistemas de carreira se referem aos mecanismos para que uma pessoa possa iniciar, se desenvolver e progredir numa carreira dentro de uma organização. E por fim, a terceira categoria é o que chamamos de avaliação da gestão de carreiras, que indica o sucesso das medidas anteriores
quanto ao nível de absorção e utilização de suas políticas e práticas, tanto pelas pessoas, que podem ser consideradas clientes internos dessas políticas, quanto pelos gestores e o seu impacto na performance na organização. Chegamos ao final dessa reflexão sobre o conjunto de fatores pessoais e externos, especialmente aqueles ligados à organização. O próximo passo é colocar em prática essa análise utilizando uma ferramenta bastante rica, utilizada no planejamento estratégico, que é a matriz SWOT. Eu recomendo que hoje você ainda faça a leitura dos 2 capítulos mencionados nessa aula, que já estão disponíveis no PVAnet, para que amanhã, durante o nosso chat, façamos a análise SWOT nas duplas e que você já esteja bastante preparado para essa atividade. Finalizo por aqui, desejando uma boa noite a todos e espero vocês amanhã. Até lá!